Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em cada um dos corações e que tenhamos mais um momento de, de edificação na palavra de Deus, de aprendizado, né? Mas acima de tudo, né? De sermos aí conduzidos pelo Espírito Santo de Deus em nossa caminhada cristã. Nós vamos dar sequência ao estudo que começamos na semana passada, né? Tivemos, assim, uma carga alta de informações. A vantagem, né, é que, como essas aulas ficarão gravadas, né, os irmãos podem rever alguns pontos da aula, rever a aula toda, se quiserem, né? Então, a gente tem como ir assimilando essas informações, algo que no templo, ali, ao vivo, na hora, junto com os irmãos, a gente não tem muito essa oportunidade, né? Porque ali a capacidade de assimilação é bem menor, então a aula fica mais cansativa, mais densa, e os irmãos aproveitam um pouco. Então, a vantagem da aula gravada é essa, é que a gente pode se aprofundar mais nos detalhes, se aprofundar mais no conhecimento da palavra de Deus. Né? E em tudo que a cerca e que nos fornece melhores condições para uma interpretação mais segura do texto bíblico. E é isso que nós estamos propondo, né, à igreja. São aulas que têm uma carga de informações extra-bíblicas, vamos assim dizer, né? Informações que estão ao redor do texto bíblico, de contexto, que é uma oportunidade que a gente tem gravando essas aulas. Então, nós vamos projetar o nosso PowerPoint, nós vamos dar sequência, né, à nossa aula, projetando o nosso PowerPoint para os irmãos. Então, vamos lá, irmãos. Esse é o nosso texto, né? O nosso texto, conforme lemos na semana passada, Lucas 13, de 10 a 17, Jesus ensinava num sábado, né, numa sinagoga, e apareceu ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Vamos falar sobre isso ao longo dessa aula, se não der hoje, no fechamento, domingo que vem. Havia 18 anos, ela andava encurvada. Vamos tentar abordar também o significado, né, desse milagre, né? Sempre tentando entender, irmãos, que o milagre ele tem o seu lado histórico, tem a sua narrativa, mas ele tem também o seu significado, né? Ele traz um significado para a gente, né? Que permite a gente explorar isso. E aí Jesus, então, ele cura esta mulher, e aí ele é criticado pelo chefe da sinagoga, que está indignado de ver Jesus curando no sábado. E aí Jesus o acusa de hipócrita, né? E aí ele traz informações importantes para a gente. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia 18 anos, presa há 18 anos, né? Então, o que a gente vê aqui, né? Jesus, ele usa o termo cativeiro, que marcou a história de Israel, porque os judeus foram cativos na Babilônia, né? Aí ele usa filha de Abraão, quer dizer, ela tem os mesmos direitos que eles, que acusavam Jesus de ter curado no sábado,
porque ela também era filha de Abraão, e o inimigo comum, Satanás, fazia mal àquela mulher. Então, por que Jesus não haveria de libertá-la, né? Então, nós vamos abordar a questão do sábado também, né? O significado do sábado, né? Enfim, esse é o texto base da nossa lição, que nós lemos no domingo passado, está gravado na aula, e que vocês podem ler, né? É sempre importante, né? Quem está assistindo essa aula hoje e não viu a aula passada, tem nas redes sociais, né? Na minha página no YouTube, no Facebook da igreja, onde você está tendo acesso a essa gravação, você também tem acesso à gravação da aula passada. Então, vamos lá, seguindo, né? Então, uma mulher que andava encurvada, né? Eu trouxe essa imagem, né? Que nós vamos usar bastante essa imagem mais para o fechamento, né, da nossa aula, um pouco sobre o significado do milagre de Jesus, né? Mas a gente não pode esquecer aquilo que a gente falou na semana passada sobre o conflito, né? O confronto. Jesus, ele enfrenta a resistência. E havia ali em Israel, na época de Jesus, grupos bem organizados, bem consolidados, e que fazem oposição à mensagem de Jesus, né? Então, nós voltamos a trazer os confrontos, a sinagoga, né, uma disputa por autoridade, vamos falar disso, os milagres, né, e o sentido existencial do milagre, né? Falaremos um pouco sobre o sábado, a religião e a vida, a relação do milagre com o sábado, quando a religião trabalha contra o reino de Deus, e será que não andamos encurvados também? Né? Então, nós iniciamos, né, com uma análise um pouquinho sobre o contexto em que Jesus estava, né? Então, vamos lá, queridos irmãos, vamos retomar de onde paramos. Nós falamos, né, bastante na semana passada sobre os herodianos, né? E nós explicamos a história de Herodes, o Grande, né? Como que Herodes se tornou rei, né? Toda a armação política, né? E aí nós falamos sobre os escribas e fariseus, né? Mas basicamente sobre os fariseus. Falamos que os fariseus, eles surgem, né? De uma seita, né? Um grupo reconhecido como os Hassidins, né? Que deram origem aos fariseus. E o significado da palavra, separados, né? Separados, né? E falamos um pouquinho sobre os zelotes, né? Os zelotes eram grupos, né? Como se fossem guerrilheiros, né? A palavra zelote vem de zelo, né? Zelo por Deus, pela palavra de Deus, pela lei de Deus. E os zelotes, eles se tornam um grupo reconhecido e organizado a partir do século VI depois de Cristo, né? Quando Simão, o zelote, o zeloso, ele organiza uma, como eu posso dizer, uma rebelião contra os romanos, e ali ele consegue formar adeptos e organizar esse grupo que passa, então, a lutar pela libertação de Israel. Os zelotes, eles se organizavam e, se tivesse que matar, eles matavam, né?
Barrabás fazia parte dos zelotes, né? Barrabás, aquele que a sua libertação foi trocada pela crucificação de Cristo, né? Vocês lembram bem da história, né? Pilatos resgata um antigo costume judaico de perdoar um prisioneiro na Páscoa, e aí ele usa essa tradição para que o povo ali, as pessoas que estavam ali reunidas em Jerusalém, escolhessem entre Jesus e Barrabás. E ali escolheram Barrabás. Então Jesus foi preso, né, crucificado, assassinado, e Barrabás foi solto. Barrabás era um zelote. E provavelmente Judas, né, o discípulo que é conhecido por trair Jesus, né, Judas provavelmente era também um zelote. E há algumas teorias em torno de Judas muito interessantes que são estudadas no mundo acadêmico, né? Uma delas é que Judas são as duas assim que eu tenho, que eu cheguei a ter contato e estudar um pouquinho, né? A primeira é que Judas ele trai Jesus com a intenção de o povo, as pessoas vendo Jesus sendo preso por romanos, se rebelassem, né? E se rebelando, os zelotes, então, teriam boa parte do povo nas suas mãos para uma rebelião. E ali, então, ele usaria Jesus Cristo, né, a pessoa de Jesus Cristo, ou Jesus de Nazaré, né? Ele usaria ali a revolta para organizar e explodir uma grande rebelião em Jerusalém. E aí os zelotes poderiam, já com a sua experiência, poderiam organizar essa rebelião e seria, então, o caminho para expulsar os romanos. A segunda teoria são teorias, irmãos, são teorias, tá? Nós vamos depois falar sobre a dimensão espiritual, né? Mas nós precisamos também aprender que Deus age através da história, é um Deus da história. E Deus age através dos seres humanos, das pessoas. A segunda teoria é que, ao perceber que Jesus não seria o líder político, o comandante que organizaria um grande exército contra os romanos, ao perceber isso, Judas se afasta de Jesus, se afasta, né? Se afasta e se decepciona contra Jesus. Se decepciona. Decepção. Então, uma decepção. E eu baseio essa teoria quando Pedro fala para Jesus, tu és o Messias, e nós já estudamos em aulas passadas sobre esse texto. Tu és o Messias. E aí Jesus fala para Pedro, você está certo, porque não foi a carne e nem o sangue que revelaram isso a você, mas o Pai que está nos céus. O que Jesus está dizendo quando ele fala, não foi nem a carne nem o sangue? Quando ele fala de carne e sangue, ele fala de coisas deste mundo, coisas mundanas, sentimentos mundanos. E aí ele diz a Pedro,
não diga isso a ninguém, porque as pessoas tinham uma outra expectativa sobre Messias. E eu disse isso a vocês em aulas passadas. Então, Judas se decepciona, porque o Messias que havia sido revelado a Judas era o Messias revelado pela carne e pelo sangue, aquele que seria um general e que montaria um exército, que pegaria em armas e mataria e expulsaria os romanos de Jerusalém. E retomaria Jerusalém e o templo à força. Judas, na minha teoria, era um zelote infiltrado entre os discípulos. E a decepção, o que me fortalece que Judas era um zelote, é justamente o suicídio. O suicídio, né? Suicídio. Nossa, tá horrível aqui. Era a questão do suicídio. Judas, ele fez o quê? Depois que Jesus foi condenado à morte, né? Judas, ele se suicidou, ele se enforcou. Ele sentiu remorso, né? Então, queridos, o remorso, para mim, ele indica que Judas não teria traído Jesus na intenção de fazer uma grande revolução, mas ele havia se decepcionado com Jesus porque ele não havia Jesus não correspondeu às suas expectativas. E a não corresponder às suas expectativas, ele se afasta, e aí, movido por essa decepção, ele entrega Jesus ao sumo sacerdote pelas 30 moedas de prata. Ele entrega Jesus. Isso é sobre Judas, tá? Sobre Judas ser um zelote. Claro que na dimensão espiritual, tudo isso era necessário que acontecesse para que Jesus, de fato, se tornasse o cordeiro que morreria pelos nossos pecados. Mas, por enquanto, nós estamos olhando a dimensão histórica da coisa, né? Então, os zelotes eram esses. Os zelotes eram pessoas que queriam organizar um grande movimento rebelde para expulsar os judeus. Aí, irmãos, nós precisamos falar um pouquinho sobre os saduceus. Quem eram os saduceus? A palavra saduceus vem de Sadoc, o grande sumo sacerdote. Então, os saduceus eram, esse grupo representava o sacerdócio, né? O sacerdócio, os sacerdotes do templo. Era um grupo que vivia em Jerusalém e que detinha o poder do templo. Os saduceus e os fariseus não se conversavam, eles não tinham os mesmos objetivos, e eles tinham uma forma de religiosidade muito diferente. Os saduceus eram apegados ao templo, né?
aos rituais do templo, ao sacerdócio e ao sacrifício. E eles sobreviviam do templo. Os saduceus sobreviviam do templo, tá? O templo garantia a sua sobrevivência e a sua autoridade sobre Israel. Então, a manutenção do templo era fundamental para a sobrevivência dos saduceus. Por isso, os saduceus se uniram aos herodianos, a Herodes, e davam apoio aos romanos, porque os romanos mantiveram o templo e suas atividades. Já os fariseus não tinham autoridade no templo, mas nas sinagogas. As sinagogas era o lugar de maior autoridade dos fariseus. Autoridade, tá? As sinagogas. E os saduceus tinham algumas particularidades e os fariseus outras. Por exemplo, os fariseus acreditavam na ressurreição. Os saduceus negavam a ressurreição. Essa era uma divergência entre eles importante. Os saduceus tinham interesses políticos e econômicos na sua aliança com Roma. Já os fariseus, como eu disse, né, na aula passada, eles viam Roma como a mão de Deus castigando Israel. O problema dos fariseus é que eles acusavam aqueles que não cumpriam a sua lei, porque tinha a lei mosaica e a halakha. Nós explicamos isso na semana passada e não há necessidade da gente falar novamente hoje. Mas os fariseus desprezavam as pessoas mais pobres, mais simples, e acusavam essas pessoas de serem pecadoras, e por conta do pecado dessas pessoas, é que Roma estava dominando sobre Israel. Então, com isso, irmãos, nós fechamos aqui, concluímos a nossa fala sobre os herodianos, sobre os saduceus, sobre os zelotes, sobre os fariseus. E os escribas? Quem eram os escribas? Os escribas eram os escrivões, eram pessoas que cuidavam do estudo das escrituras, da interpretação das escrituras nas sinagogas. E eles estavam alinhados aos fariseus. Então, os fariseus estavam junto com os escribas, eles eram como secretários das sinagogas. Tá? Então, quando a gente fala em escriba e fariseu, a gente praticamente está falando do mesmo grupo. A diferença é que os escribas, eles eram como secretários, e eram as pessoas que detinham um conhecimento mais aprofundado das escrituras, mas esse conhecimento era dominado pela interpretação farisaica das escrituras. E os essênios? Quem eram os essênios? Os essênios foram conhecidos e nós tivemos mais informações sobre os essênios a partir de 1955, quando descobriram os escritos do Mar Morto, né? Então, quem é mais atento a isso sabe do que eu estou falando, né? Os escritos do Mar Morto foram descobertos,
né? Em 1955, numa escavação arqueológica, eles descobriram vários vasos, né, garrafas de cerâmica com escritos. Ali encontraram todo o livro de Isaías, que permitiu, né, uma tradução e uma atualização do livro de Isaías. Encontraram fragmentos dos evangelhos, encontraram muitos escritos e informações sobre a comunidade de Qumran, né? Qumran, comunidade Qumran, que vivia ali naquela região e que era formada, então, pelos essênios. Os essênios foi um grupo radical que rompeu com os fariseus, não concordava com os saduceus e nem com os zelotes. E esse grupo acabou vivendo separado. E eles tinham uma série de práticas, uma série de práticas próprias, rituais próprios. E um deles é purificação com água. Eles tinham uma série de cuidados com as suas vestimentas, com alimentos, e era um grupo messiânico apocalíptico. Então, eles se separaram totalmente da vida social de Israel. Eles rejeitaram todo aquele movimento político, religioso que nós dissemos. Os essênios se separaram. E há uma teoria muito forte, irmãos, que João o quê? Vamos ver se vocês acertam. João Batista. João Batista se tornou um essênio. Por isso que a Bíblia traz João Batista com características bem diferentes. E João Batista é que traz para o nosso conhecimento o batismo com água. Então, vários elementos e informações bíblicas levam a teoria de que João Batista era um essênio, que sai junto com alguns seguidores e ele vem para a vida social de Israel, mas não para participar desta vida, mas para denunciar o pecado e anunciar a chegada de Deus, né? Uma mensagem muito conhecida de João Batista é: o machado já está posto à raiz. Arrependei-vos, pois o dia está próximo. E João Batista, Jesus não foi um essênio, Jesus não fez parte do movimento liderado por João Batista, mas Jesus ele acaba trazendo para si elementos desse movimento, que é o quê? O batismo com água como sinal de conversão, como sinal de vida nova, e aí ele endossa a mensagem de João Batista, e aí ele assume ser ele, aquele quem João Batista anunciava como quem estava próximo. Então, há aí um casamento da mensagem de João Batista, o anúncio de João Batista, que é cumprido na pessoa de Jesus Cristo. Isso é muito interessante, né? É muito interessante. Então, apesar de Jesus não ser um essênio, João Batista, como um representante do movimento essênio, faz um anúncio, e esse anúncio acaba sendo interpretado
e Jesus dá sequência. Por que que Jesus dá sequência, de uma certa forma, à mensagem de João Batista? Onde está? Qual é o ponto em comum de João Batista e Jesus? O batismo. Tá? O batismo é o ponto em comum onde João e Jesus se encontram. João Batista, Jesus Cristo. Por isso que Jesus anunciou que entre os nascidos de mulher não há maior que João Batista, né? Não há maior que João Batista. Agora, irmãos, o impacto da mensagem de Jesus para esses grupos, tá? Vamos entrar aqui no item importante da nossa lição, o impacto da mensagem de Jesus para esses grupos. Quando Jesus fala, o meu reino não é deste mundo. Vejam bem, vamos lá, vamos voltar, vamos ter que voltar um pouquinho na história. Quando Jesus nasce, nós temos 3 magos que aparecem para visitar Jesus. Eram astrônomos, né? Pessoas que observavam o movimento dos céus. Foram chamados de magos. Eles aparecem para visitar Herodes e falam: viemos saudar o rei. Então, quando eles chamam Jesus de rei, eles batem de frente com Herodes. Herodes, que já não era um rei legítimo, que havia feito várias manobras políticas, se casado com uma Asmoneia, conforme dissemos na semana passada, para tentar a sua legitimação. E aí aparecem pessoas estrangeiras dizendo que há um rei que havia nascido. Então Jesus, a mensagem de Jesus, Jesus como rei atinge os interesses dos herodianos. Quando Jesus ele chama a Halaká, que era o que dava autoridade e sustentação aos escribas, de preceitos humanos, e ele cura no sábado. Ele, então, a sua mensagem encontra resistência entre os fariseus. Quando Jesus ele faz aquele, em Marcos 11, ele entra no templo e ele faz todo aquela revolução no templo de Jerusalém. E ele fala que o templo de Jerusalém havia se tornado um covil de ladrões e salteadores. Ele entra em confronto com quem? Com os saduceus. Lembra que eu disse que dependiam, a sua autoridade dependia do templo? Então Jesus bate de frente com os saduceus. Quando, um pouco antes, ele fala para Pedro não revelar a ninguém que ele era o Messias. E vamos partir do princípio que Judas pudesse ser um zelote infiltrado entre os discípulos. Quando ele entra em Jerusalém montado num jumento e não num cavalo, num jumento,
anunciando a paz e não a guerra, quando ele diz, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, podemos depois nos aprofundar um pouco mais nisso. Jesus, irmãos, ele dá vários sinais, e isso ele entra em confronto com os zelotes. Então, o impacto da mensagem de Jesus contraria. Quando eu falo a mensagem, é o que Jesus prega, o significado do seu nascimento, ele como rei, e ele declara, eu sou rei, o meu reino não é deste mundo. Então a sua mensagem vai chocar quando ele fala sobre o seu reino, quando ele é anunciado como rei, quando ele entra em confronto com o templo, quando ele cura no sábado, quando ele acusa os fariseus, né, de hipócritas, túmulos caiados, quando ele diz que a halakha são preceitos humanos, quando ele nega, né, ele nega a guerra, ele nega a violência, ele nega a força. Quando Pedro arranca a orelha do guarda Malcolm e ele cola a orelha de volta, e ele diz o quê? Ele diz que aquele que pela espada perecer, né, pela espada ferir, pela espada será ferido. E aí ele fala sobre uma revolução pacífica, a revolução pelo amor, né? Ele entra, a sua mensagem se choca contra os zelotes. Então, a gente percebe que Jesus, ele não fazia parte, ele não alimentava, ele não fazia coro com movimentos políticos religiosos da sua época. A sua vida, a sua mensagem, ela negava movimentos que tinham interesses humanos, políticos e religiosos. Isso é muito importante para a igreja entender qual é o seu papel na sociedade. Por isso que eu digo, irmãos, a igreja não é de esquerda, a igreja não é de direita, a igreja não apoia PT, PSB, PCdoB, mas também não apoia PSDB, não apoia Jair Bolsonaro, não faz arminha. A igreja, se ela quer ser cristã, se ela quer ser seguidora de Cristo, ela e a sua mensagem, que deve ser a mensagem de Cristo, não está comprometida com nenhum movimento social, político, religioso, mas está comprometida única e exclusivamente com o reino de Deus. Única e exclusivamente com o reino de Deus. E foi isso que Jesus deixou bem claro, quando a sua vida, a sua mensagem, ela confronta herodianos, ela confronta saduceus, ela confronta escribas e fariseus, ela confronta zelotes e até mesmo os essênios. Porque Jesus, ele cria um movimento, não um movimento, mas ele cria, né, uma ação com alguns discípulos que, de certa forma, rompem com João Batista. Porque o movimento de João Batista isolava as pessoas do mundo. E o movimento de Jesus nega esse isolamento. Quando na sua oração ele diz: Pai, não quero que os tire do mundo,
mas que os guarde do mal. Então, a mensagem de Jesus também nega um movimento essênio, porque Jesus constantemente é visto com as pessoas. O seu primeiro milagre foi onde? Foi no texto que deu base para a maravilhosa mensagem da Ângela hoje na abertura da escola dominical. Foi o casamento. Jesus estava num casamento, numa festa. Então, ele também nega o movimento essênio. Então, o impacto da mensagem de Jesus para este grupo é de rejeição a esses grupos. Porque nenhum desses grupos estavam comprometidos, no final da história, com o reino de Deus, mas estavam comprometidos com os seus interesses. E quando a igreja faz alianças com políticos, quando a igreja passa a defender governos, ela está comprometida consigo mesmo, com seus próprios interesses, visando as vantagens que ela terá com esses governos, com essas alianças, e não está mais comprometida com o reino de Deus. Seja qual for o governo que estiver no poder, ela não está comprometida com o reino de Deus. Então, se hoje a igreja apoia o governo Bolsonaro, ela não está comprometida com o reino de Deus. Se ontem ela apoiou o governo do PT, ela não está comprometida com o reino de Deus. Ela está se prostituindo. Uma igreja comprometida com governos, sejam eles quais forem, sejam eles de direita, de esquerda, de centro, ela está se prostituindo. E se Jesus estivesse comprometido com herodianos, comprometido com saduceus, comprometido com escribas e fariseus, comprometido com zelotes, comprometido com essênios, Jesus teria se prostituído e não teria sido o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo e permitido a remissão da igreja. Que fique bem claro a todos nós. Por isso, Jesus deixou claro que não era do partido dos herodianos, que não era do partido dos saduceus, que não era do partido dos fariseus e dos escribas, que não era do partido dos zelotes, que não era do partido dos essênios. E hoje Jesus não é de esquerda, Jesus não é de direita, Jesus não é centro, Jesus não é bolsonarista, Jesus não é petista, Jesus não é de partido algum. Jesus é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo, e a igreja está se prostituindo e se esquecendo de onde ela veio, a quem ela serve, a quais interesses ela deve defender e com quem ou com que ela deve estar comprometida. Que fique bem claro esta posição, que foi até um pouco exaltada da minha parte, mas que nós precisamos deixar bem claro. Estes grupos, ainda que pudessem ter nobreza na sua origem, acabou se deixando levar por oposicionistas e oportunistas, buscando no final da história a disputa por autoridade, porque autoridade é poder. E hoje, o que as pessoas mais querem, mais do que dinheiro, é poder. Poder. Mais
do que dinheiro. É poder. E o poder corrompe. O poder destrói. O poder, a sede pelo poder, desvirtua. Jesus não queria poder, mas ele tinha autoridade dada por Deus, vinda do reino dos céus. Vinda do reino dos céus. Então, os grupos se opuseram a Jesus, né? Menos os essênios, porque viviam isolados. Mas esses grupos que participavam e ajudavam a construir a vida social de Israel se opuseram a Jesus, porque Jesus contrariava os seus interesses por poder. Jesus ensinava na sinagoga num sábado. Né? A sinagoga, irmãos, era o grande local da autoridade dos fariseus. Eles se reuniam no sábado nas sinagogas e faziam as suas celebrações. E Jesus, ele vai então a uma sinagoga. Depois ele vai no templo, mas agora vamos nos deter à sinagoga, né? Então havia várias sinagogas espalhadas pela região. As sinagogas geralmente eram casas de líderes farisaicos, escribas, que eram cedidas, né, e ali elas se tornavam o lugar onde a palavra era estudada. Mas a interpretação da palavra, ela era comprometida por interesses dos fariseus. A mulher e sua sofrível condição. Então agora, queridos irmãos, nós vamos começar a falar mais do texto nosso, né? A mulher e sua sofrível condição. A mulher andava, irmãos, curvada. E eu queria falar um pouco sobre isso, né? Quando você anda curvado, você não olha para frente, você só olha para baixo. Isso quer dizer o quê? Que a sua visão é curta, né? Você não tem perspectiva, você não tem futuro, você não tem esperança. E essa mulher, ela estava presa àquela enfermidade há 18 anos. E ela falava, e Jesus dizia que era um espírito de enfermidade. Então, quando Jesus cura aquela mulher, quando Jesus liberta aquela mulher, os fariseus que alegavam ter tanta autoridade e acusam Jesus dizendo: olha, há 6 dias para você fazer isso, mas você resolveu curar num sábado, por que ela veio aqui num sábado? Tá certo, 6 dias. Alguma coisa poderia ter sido feita por aquela mulher. Por que fazer no sábado? Pois bem, há 18 anos aquela mulher era cativa. E o que se fazia por ela? O que se fazia por ela? Nada. O que se fez por ela nesses 18 anos? Nada. Nada. Né? E aí surge então o ataque dos oposicionistas. Porque quando Jesus cura aquela mulher no sábado, ele está quebrando a autoridade dos grupos que predominavam naquela região. E aí Jesus faz uma acusação grave, irmãos. A palavra hipócrita era uma palavra muito séria na época, muito grave. E Jesus chama aqueles homens de hipócritas. Por quê? Ele chama aqueles homens de hipócritas. Porque
Nenhum deles deixava de te desamarrar o seu animalzinho no sábado e levá-lo para beber água. Quer dizer, então até os animaizinhos que eram cativos, que ficavam presos, no sábado eles eram soltos para beber água. E Jesus, então, ele diz o quê? Que aquela mulher estava presa por um espírito de enfermidade, e ela estava num cativeiro, o cativeiro que marcou a história de Israel na Babilônia. Então, todo judeu deveria ser sensível a qualquer situação de cativeiro e deveria se alegrar ao ver uma pessoa sendo liberta da sua escravidão. O povo de Israel viveu encurvado por 70 anos na Babilônia e não era agora capaz de se solidarizar com aquela mulher que estava sendo liberta, colocando os seus princípios religiosos acima da vida. Acima da vida. E aí Jesus diz o quê? Que ela era uma filha de Abraão. Ela era cativa de Satanás. E ela também era alvo da ação misericordiosa de Deus. Na Babilônia, Deus diz aos israelitas: eu me lembrarei de vocês, porque eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus se lembrou dos israelitas, porque eles eram filhos de Abraão. Eles eram cativos da Babilônia, do mal, e foram alvos da ação misericordiosa de Deus. E Jesus repete isso nos seus milagres. Mas os homens que detinham poder ali na sinagoga e que exerciam domínio sobre aquela população carente, pobre, eles não se atentaram para isso. A religião sem misericórdia torna-se inimiga de Deus. E todos aqueles grupos que nós falamos ali, todos aqueles grupos, eles não tinham misericórdia. E eu incluo aí os essênios, porque os essênios se isolaram, criaram para si uma comunidade particular. Então, quando eu não me atento para o sofrimento do outro, quando eu não me atento para a dor do outro, quando a dor do outro não dói em mim, eu não tenho misericórdia. E se eu não tenho misericórdia, eu me torno inimigo de Deus. Eu fujo dos princípios do reino de Deus. Jesus disse aos fariseus: vocês precisam aprender o que significa misericórdia quero e não sacrifício. O sacrifício no Antigo Testamento era o culto. A cada culto se fazia um sacrifício de um animalzinho. E o sangue desse animalzinho era derramado para remir os pecados das pessoas que apresentavam e ofereciam esse animalzinho. Então tinham toda uma celebração. E Deus diz: misericórdia quero e não sacrifício. E hoje para nós é dito: misericórdia quero e não sacrifício. E na época de Jesus, as pessoas não aprenderam o significado disso. E muitas vezes nós não aprendemos também. Não existe culto a Deus, não existe vida cristã se não existir em nós misericórdia, se não formos capazes de sentir a dor do outro e de chorar pelo outro e de chorar com o outro.
Então, a religião na época de Jesus era uma religião vazia, morta, inimiga de Deus, porque não havia misericórdia. Agora, queridos irmãos, nós vamos encerrar por aqui a aula de hoje e vamos deixar para a próxima aula o fechamento, onde nós vamos entender o sábado, o que ele tem a ver com tudo que falamos até aqui e o milagre em si, né? Então, por que Jesus fez o milagre no sábado? O que o sábado representava? E finalizar com o significado do milagre para a nossa vida. É que, né, como eu gosto e entendo que a igreja tem que conhecer, às vezes a gente lê, mas não entende, né? Falta-nos condições de entendermos o que era o sábado. Por que a polêmica no sábado? Por que os grupos se opuseram a Jesus? Então a gente entendeu a origem dos grupos, e aí agora, o que vai acontecer? A partir de agora, toda vez que você lê o Evangelho e você vê algumas falas de Jesus e algumas oposições a essas falas, você vai ter condições de entender por que essas oposições e o que estava por trás dessas oposições, né? É muito bom, irmãos. O ensino liberta. Eu não quero que uma igreja seja cativa da interpretação do seu pastor. O pastor é um guia. O pastor é uma pessoa que está ali para oferecer condições à igreja para que ela tenha autonomia, autonomia na leitura, mas autonomia de homens e submissão ao Espírito Santo. O conhecimento me dá autonomia para que eu não seja refém, cativa de homem algum, mas eu serei sempre refém e cativo do Espírito Santo de Deus. Amém? Nós ficamos por aqui hoje. Fizemos aí mais um capítulo, né? Onde a gente abordou mais elementos históricos, mas trouxemos aí, eu acho que a principal informação é aquilo lá. A igreja, ela não apoia, ela não está comprometida com o governo, ela não está comprometida com partidos, ela não está comprometida com movimento algum. Ela está única e exclusivamente comprometida com o reino de Deus. Amém? Vamos ficar por aqui hoje, queridos. Essa foi a aula de hoje. E agora nós vamos preparar para o próximo domingo o fechamento dessa lição, desse tema, a parte 3, onde falaremos mais especificamente do que o sábado se tornou na época de Jesus, o sábado como o grande representante da religião ali, e vamos tentar entender o que tudo isso tem a ver com o milagre que lemos no texto bíblico, tá? Apesar desse volume de informações, nós estamos cientes e não perdemos a relação disso tudo com o texto que foi lido e o milagre. Vocês vão entender que tudo isso serve para uma interpretação bem profunda do texto lido para essa lição, Lucas 13, de 10 a 17. Deus abençoe a todos, um ótimo dia a todos vocês.